Pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Hoje eu gostaria de falar com você sobre uma mensagem que eu preguei na igreja sobre a dracma perdida. E no meio da mensagem, sobre o contexto que eu estava pregando, o Espírito Santo falou para mim que essa mensagem que eu preguei naquele dia tinha a ver com a vida do sacerdote Eli. O que eu preguei sobre a dracma perdida? Primeiro eu preguei que os noivos costumavam dar para as noivas um colar com dracmas. Eu sei que na palavra de Deus fala que a mulher que perdeu a dracma, ela tinha 10 moedas, né? 10 dracmas são 10 moedas. E na palavra de Deus fala que para encontrar, aliás, eu vou continuar falando do noivo, e simbolizava assim, então quando eles vissem, quando o noivo dava para sua noiva aquele colar com as moedas, né, que eram as dracmas, significava que aquela moça tinha um compromisso. Claro que a palavra de Deus fala que eram 10 dracmas, eu não sei quantas dracmas tinha um colar de uma noiva, mas a palavra de Deus fala de 10 dracmas. Então o que eu entendo? Eu entendo que cada vez que um homem visse uma mulher na rua com aquele colar com as dracmas, que eram as moedas, ele já nem olhava para aquela mulher porque ele sabia que aquela mulher era uma noiva. Então o Espírito Santo me falou que é isso que o Senhor Jesus faz com a gente. Ele nos valoriza, ele coloca no nosso pescoço um valor espiritual, dracmas espirituais, que quando as pessoas olharem pra gente, elas têm que ver que nós temos um valor, que nós pertencemos ao nosso noivo Jesus. Esse seria o sentido espiritual. E a palavra da dracma fala que quando aquela mulher perdeu uma moedinha, que era uma dracma, ela acendeu a luz da casa. Por que ela acendeu a luz? Porque antigamente eles moravam em casas que não tinham janelas. Então, para aquela mulher poder, isso no andar de baixo, porque as casas que tinham andar de cima tinham janela. Então, para ela poder achar a moeda, ela acendia a candeia, né? Que é tipo um liquinho, alguma coisa assim, uma lamparina, né? E ela acendia aquela candeia para procurar. O que o Espírito Santo falou para mim, que a luz de Jesus já entrou na nossa casa, porque acender a candeia significa a presença do Espírito Santo. Aquele que aceitou Jesus, ele não anda mais em trevas, se acende a luz. Então a primeira coisa que a mulher fez quando perdeu a dracma para poder encontrar, ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz. E a luz clareia as trevas. É isso que acontece quando a gente aceita Jesus. A luz de Jesus clareia as trevas da nossa casa, da nossa vida. Quando a palavra de Deus diz que além dela acender a candeia, ela começou a varrer a casa. E o Espírito Santo nessa hora falou para mim que ela perdeu algo de valor. E as pessoas perdem algo de valor dentro de casa. O que seria esse algo de valor que as pessoas perdem dentro de casa? Seria o respeito, seria a confraternização, seria a comunhão da família, porque hoje em dia os pais não são respeitados mais pelos filhos, eles não impõem respeito. Os valores vão se perdendo naturalmente. Ninguém acorda assim de manhã e pensa, eu não me importo mais que meu filho não me respeite, eu não me importo mais que a gente não coma na mesa junto, não. Esses valores eles vão se perdendo aos poucos. E na palavra de Deus diz que quando a mulher perdeu uma moeda, ela se importou. Ela não esperou perder a segunda moeda, o segundo valor, porque ali representava dinheiro de um dia de trabalho. No Brasil é como se fosse 30, 50 reais. Claro que se eu perdesse dentro de casa 30 ou 50 reais, eu ia procurar até achar, porque iria me fazer falta. Mas o que o Espírito Santo falou para mim quando eu estava pregando, que o valor que as famílias têm perdido em casa são valores espirituais. Não estão mais se importando de serem diferentes apesar da luz de Cristo que tem dentro de casa. O comportamento de muitas famílias é igual ao do mundo, como se nunca tivesse conhecido Deus, como se nunca tivesse conhecido a palavra de Deus, e perder valor acontece naturalmente. Mas aquele que tem a luz de Jesus dentro de casa, ele tem que se importar. A luz de Jesus já está dentro de casa. O que ele tem que fazer? Ele tem que varrer a casa. O que acontece quando a gente varre a casa? Porque a Bíblia diz que a mulher varreu a casa para achar. Quando tu varre a casa, vamos supor que tenha criança pequena, né? Porque meus filhos já estão grandinhos, mas quando tem uma criança pequena, os brinquedinhos ficam espalhados. E às vezes uns brinquedinhos bem pequenos ficam espalhados. Então quando tu varre a casa, tu junta a sujeira. Às vezes no meio da sujeira tem um brinquedinho, tem uma moeda, tem alguma coisa. E quando tu junta a sujeira com os valores, ali tudo junto, tu pensa assim,
Isso não presta, separo para cá. Ah, essa moeda eu vou separar. Ah, o brinquedinho do meu filho eu vou separar. Então, o que o Espírito Santo me disse nessa hora? Que nós temos que fazer uma varredura na nossa casa. E quando a gente faz a varredura, a gente vai juntar tudo. O que está de bom na minha casa e o que está de ruim na minha casa. E tudo aquilo que está de ruim, o Espírito Santo disse que por nós ter a luz de Jesus, acender a candeia, por a luz de Jesus já estar dentro da nossa casa, nós conseguimos varrer. E nós conseguimos discernir o que presta do que não presta. Então, quando você varre junto um montinho, você diz, poxa, na minha casa não tem mais respeito. Ah, mas na minha casa tem organização, então a organização fica e a falta de respeito sai, entenderam? É isso que é varrer a casa, é juntar tudo que presta e que não presta e separar. O que é bom vai ficar e o que é ruim vai sair em nome de Jesus. E quando o Espírito Santo falou para mim assim, ó, foi isso que aconteceu na família do sacerdote Eli, porque apesar dele ser um sacerdote e criar os filhos dele dentro da igreja, os filhos deles eram corrompidos. Não foi que o sacerdote Eli disse um dia, não, eu não vou mais educar meus filhos, eu não vou mais ensinar nada da palavra de Deus para eles. Isso aconteceu naturalmente, porque provavelmente, vamos supor, um dia o filho do sacerdote Eli lá, o Hofni e o Finéias, responderam mal ele e não fizeram o que o pai mandou. E de repente o sacerdote Eli não corrigiu eles, deixou passar. Mas se o sacerdote Eli corrigisse cada vez que algum dos filhos deles fizesse alguma coisa errada, não deixasse passar as coisas que precisavam ser consertadas, não chegariam ao ponto de os filhos do sacerdote Eli cometer crimes. Porque em 1 Samuel capítulo 2, eu não me lembro o versículo, fala os crimes dos filhos do sacerdote Eli. Olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia fala os crimes, a Bíblia não fala os pecados. Porque existem coisas, queridos, que já não são mais pecados, são crimes. Porque podem ser punidos até pela lei. São crimes diante de Deus, são crimes diante dos homens. Por exemplo, estupro, pedofilia, roubo. Isso daí não é mais pecado, isso daí já é crime. Tem coisas que moralmente são pecados diante de Deus, como cobiçar a mulher do próximo, como invejar. Isso tu não vai preso se tu cometer, mas é um pecado diante de Deus, é uma abominação. Só que o que os filhos do sacerdote Eli cometiam já eram crimes. A própria palavra fala, a palavra não fala os pecados do sacerdote, dos filhos do sacerdote Eli, a palavra fala os pecados. Na semana passada eu gravei um vídeo que dizia assim, ó, Deus me fez uma pergunta enquanto eu fazia tricô, porque eu estava fazendo tricô, ouvindo uma palavra lá, e o Espírito Santo me pergunta assim, ó, por que o sacerdote Eli achou que a Ana estava bêbada? Porque fazia tanto tempo dentro daquela igreja que as pessoas não sentiam a presença de Deus, que ele achou estranha a atitude da Ana. Ela deve estar louca, deve estar bêbada, olha o comportamento dela. Porque ela se entregou de tal maneira na presença de Deus que ela estava pouco se importando o que iam pensar dela. Ela queria Deus e ela buscou Deus até encontrar Deus. Tanto é que naquele dia, quando ela voltou para casa, o Senhor concedeu para ela o desejo dela ser mãe, né? Agora voltando aqui, a dracma perdida e o sacerdote Eli. Quantos sacerdotes existem? Toda pessoa que aceitou Jesus, ela se torna, se o marido não é convertido, enquanto o marido não é convertido, a mulher acaba sendo o sacerdote da casa, não para mandar, mas para ser aquela pessoa que vai ensinar a família a buscar a presença de Deus. A partir do momento que o marido se converte, o marido é o sacerdote. Ele que tem que dizer para a família, vamos buscar a presença de Deus, vamos consertar o que está errado, vamos nos respeitar, vamos nos amar, não vamos perder os valores que a palavra de Deus ensina. E hoje existe muitos sacerdotes. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus é um sacerdote. E mesmo conhecendo a verdade da palavra de Deus, ele está deixando os valores se perder dentro de casa. Perder o valor não seria o problema seria não procurar o valor de volta. O problema é não consertar a situação que está errada. E o Espírito Santo pede para ti, neste momento que você está vendo esse vídeo, se você perdeu um valor,
Varre a tua casa até achar esse valor, porque o Senhor Jesus ainda te ama, o Senhor Jesus ainda quer te abençoar, mas Ele não pode abençoar aquele que perdeu o valor e não se importa mais com isso. Na Bíblia está escrito, sem santificação ninguém verá a Deus. Te santifica, busca a Deus, te importa se alguém perdeu algum valor dentro de casa, te importa com a falta de respeito, te importa com a falta de amizade, te importa com palavrões, te importam com programas de TV que não glorificam o nome do Senhor, programas de TV que tu sabe que vão trazer demônios para perturbar os teus filhos, a tua casa, a tua família. Muda o comportamento de ver coisas que não agradam a Deus de noite escondido, quando você pensa que tem gente que não tem ninguém olhando, Deus está vendo o que tu faz escondido, as pornografias, as coisas erradas, os vídeos que não agradam o Senhor, os demônios entrando através das tuas atitudes. Tem muita gente perdendo o valor e o Espírito Santo chora por ti e diz, meu filho, abre os teus olhos, porque se tu não procurar os valores perdidos, tu não serás salvo, eu não poderei mais, eu terei que tirar o colar do teu pescoço, tu não serás mais a minha noiva. Se tu perder o colar que eu te dei, que diz que tu é minha noiva, a prova que tu é minha noiva são os valores que eu coloquei espirituais na tua vida, no teu pescoço. Quando as pessoas te olharem, elas têm que saber que tu é minha noiva. Quando as pessoas te olharem, elas têm que saber que tu é meu servo. Glorifica o meu nome, não perca os valores da tua família. Não deixa as brechas te afastarem da presença de Deus. Leva a sério, tenha temor de Deus. Não tenha medo de pastor, ou que o irmão vai ver, ou que o teu vizinho vai saber o que tu faz errado. Te importa que Deus sabe, conserta a tua vida porque Deus tudo vê, não tem nada escondido que Deus não saiba, ninguém pode se esconder de Deus. No Salmo 29 fala várias coisas bonitas a respeito de Deus, que Deus vai no deserto, que Deus trata das corças, Deus tem ali uma palavra que fala que Deus e o cedro do Líbano, né, que Deus e o cedro do Líbano, ali fala várias coisas, sabe, exaltando o nome do Senhor, dizendo que Deus tem mais poder que essas coisas, que Deus está em tudo que é lugar. E quando falou da parte do deserto, até no deserto, se alguém pecar, Deus vê. Então Deus faz tremer o deserto. Agora eu me lembrei, tem um versículo que diz no Salmo 29 que Deus faz tremer o deserto. Então se alguém está no deserto pecando, pensando que Deus não está vendo, Deus faz tremer o deserto, porque nada, Ele perde o controle, Ele é soberano, Ele governa sobre todas as coisas. E o meu apelo para você é que você ainda se arrependa dos pecados, que você ainda sinta a necessidade de chorar, sabe? Tenha o temor de Deus, diga, Senhor, eu não sou perfeito, eu peco, mas eu ainda tenho o desejo de pedir perdão pelos meus pecados. Eu ainda te amo, Senhor. Eu ainda quero consertar a minha casa. Eu ainda quero consertar a minha vida. Do que vale ganhar o mundo inteiro, Senhor, se eu perder a salvação da minha vida, da minha família? O sacerdote Eli chegou a um ponto que ele perdeu o controle total da casa dele. E o Senhor disse para ele, eu vou matar os teus filhos. Porque o que eles fazem no altar, as abominações que eles fazem no altar, o pecado deles é tão grande, que eu não quero mais que eles vivam assim, envergonhando o meu nome. Todo mundo chega lá, eu falei no vídeo anterior dos filhos do sacerdote ali, se você não viu, eu dei um exemplo do que eles faziam, eles pegavam o sacrifício que era levado para Deus, antes das pessoas consagrar, eles diziam, me dá minha parte, as pessoas diziam, por favor, deixa eu consagrar primeiro, depois tu pega. Eles diziam, não, se tu não me der, eu vou tomar a força. É como, eu vou falar de novo, é como se alguém chegasse com um envelope de dízimo na igreja, eu que sou pastora, deixa eu ver aqui, cadê o teu dízimo? Ah, vou pegar esse tanto aqui para mim. Ah, pastora, mas deixa eu consagrar. Não, é uma parte minha, depois tu consagra. Poxa, olha o que eles faziam, gente. Não era mais pecado, eram crimes. Então, não deixa a tua casa perder o valor, não deixa os teus filhos perder o valor, e você também não perca o valor, te converta, te arrependa dos pecados em nome de Jesus, porque eu quero todos os dias me arrepender dos meus pecados, todos os dias eu quero que o Espírito Santo me diga,
Dobra o teu joelho, ora, te arrepende dos pecados, chora na minha presença, para te não perder o primeiro amor. Eu quero orar com você agora. Senhor amado, sabe, eu jamais imaginei na minha vida que a mensagem, a parábola da dracma perdida, Senhor, tivesse a ver com a vida do sacerdote Eli e da família dele. Mas naquele dia que eu estava pregando, tu falou que foi isso que aconteceu com o sacerdote Eli. Ele foi perdendo, Senhor, os valores dentro de casa. Porque a gente não perde valor na escola ou na igreja, a gente já chega na igreja mal educado, já chega na escola mal educado, porque não é papel do pastor e nem do professor educar os nossos filhos, é o nosso papel. Tu nos deu essa incumbência, Senhor amado. Nós somos autoridade espiritual na vida dos nossos filhos e ninguém vai educar os nossos filhos por nós. Então perdoa os meus pecados, Senhor, se eu não estou sendo uma boa mãe, se eu não estou, Senhor, agindo de acordo com a Tua palavra, e me ensina a educar os meus filhos. Me ensina, Senhor, a recuperar os valores de dentro da minha casa, mas ensina também, Senhor, essa pessoa que está vendo esse vídeo, a recuperar os valores da casa dela, assim como eu, Senhor. Se perdi algum, me ajuda a recuperar. Ajuda essas pessoas também, Senhor, a recuperar os valores de dentro de casa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pretendo gravar um vídeo domingo que vem, tá? E que Deus te abençoe e que essa palavra, em nome de Jesus, fique no teu coração. Um beijo. Tchau.